Olá, boa tarde. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil desta segunda-feira, dia 8 de maio. Começamos essa edição falando sobre o Maio Amarelo. Na luta pela redução da mortalidade no trânsito, durante todo o mês, a Prefeitura de São Paulo promove ações e eventos para sensibilizar a população com foco no respeito às leis de trânsito, reforçando a conscientização sobre o uso da faixa de pedestres e de respeito aos semáforos, importância do uso de capacete por motociclistas e do cinto de segurança, além de não dirigir sob o efeito de álcool e nem exceder os limites de velocidade. Com o slogan "No Trânsito, Escolha a Vida", as ações e eventos serão promovidos por diversos órgãos municipais e ocorrem em pontos espalhados por várias regiões da cidade, além de peças de teatro, caminhadas, palestras, apresentação de filmes e workshops para enfatizar esse movimento, que é internacional. Serão instalados um banner e o laço símbolo da campanha na fachada do prédio da CET, que fica na Rua Barão de Itapetininga, no centro da capital. Também haverá uma iluminação amarela especial em prédios turísticos e públicos de São Paulo, como a Biblioteca Mário de Andrade e a Ponte Estaiada Otávio Frias de Oliveira. A cidade de São Paulo registrou o maior número de mortes por acidente no trânsito em 7 anos, apenas nos primeiros meses de 2023. Foram 209 vítimas fatais. Pessoas que poderiam estar vivas, caso os cuidados com as leis de trânsito pudessem ser cumpridas tanto pelos motoristas como pelos pedestres. Daí a importância do Maio Amarelo. A partir do dia 2 de outubro, os cheques vão adotar um novo padrão para oferecer mais segurança e até modernizar o meio de pagamento e dificultar a falsificação. A principal mudança, segundo o Banco Central, é a transferência de regulação do modelo padrão dos cheques para as instituições financeiras, que até então cabia ao BC. Outra novidade é a possibilidade de usar o nome social nas folhas do talão de cheque, como acontece com o Pix. Apesar de uma redução significativa do uso de cheques em 27 anos, o BC registrou movimentação de 667 bilhões de reais pela modalidade em 2021 e de 666 bilhões em 2022. Já pensando nas eleições para prefeitos em 2024 e impulsionar novos eleitores, o Tribunal Superior Eleitoral relembra que o cidadão brasileiro que já completou 15 anos esse ano já pode emitir o título de eleitor para que no ano que vem, quando completar 16, esteja apto a votar, mesmo que de forma facultativa, sendo obrigatório a partir dos 18 anos. Então, para poder exercer esse direito super importante, a solicitação do primeiro título eleitoral pode ser feito pela internet, pelo autoatendimento do eleitor, no sistema online Título Net e além de cartórios eleitorais. Segundo dados da Associação de Montadoras Anfávia, a produção de automóveis caiu 19,4% no mês de abril em relação a março. O setor tem atribuído desempenho negativo ao ambiente de juros elevados que pressiona a demanda por carros novos, a antecipação de compras de caminhões e ônibus no final do ano passado e também ao fornecimento de componentes ainda não estabilizados. A produção de veículos em abril somou 178.900 unidades. Esse é o menor nível para o mês desde pelo menos 2020. E os emplacamentos foram de 160.700. A siderúrgica Gerdau, importante fornecedora de aço para as montadoras do país, informou na semana passada que pelo menos 8 fábricas de veículos no Brasil estavam paradas. Na comparação com o mesmo período de 2022, a produção caiu cerca de 4% e as vendas subiram 9,2%. E no quadrimestre, a produção mostra alta de 4,8% sobre o período de janeiro a abril de 2022, com 714.900 veículos. Já as vendas avançaram 14,4% para 632.500.
O governo do estado de São Paulo começou a oferecer informações sobre a avaliação da qualidade do ar através do aplicativo de rota Google Maps em tempo real, diretamente da tela do celular, com a situação em cada trecho. A Companhia Ambiental do estado de São Paulo monitora e avalia as concentrações poluentes por meio de 63 estações localizadas na capital, região metropolitana, litoral e interior do estado paulista. Nos últimos 10 anos, aconteceu um acidente aéreo a cada 2 dias no Brasil. O levantamento foi divulgado pela FAB. Foram quase 1.900 acidentes com aviões, helicópteros, planadores, ultraleves, hidroaviões e trigs, que parecem uma bicicleta de 3 rodas que decola com a força de um motor. 884 pessoas morreram nesse período. A falta de manutenção dos aparelhos é o principal motivo para tantos acidentes. E segundo o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, os problemas acontecem principalmente durante o pouso ou decolagem, provocados por falhas de motor ou colisão com obstáculos. O estado de São Paulo lidera o ranking das tragédias, seguido pelo Mato Grosso. E um levantamento da ANAC mostrou quais são os voos mais curtos e os mais demorados pelo território brasileiro. Mas não considere o óbvio, nem sempre uma distância maior significa mais tempo. Vai depender do tipo de avião utilizado e das rotas para sair do aeroporto. Por exemplo, aviões turbojato são mais rápidos e mesmo em distâncias um pouco maiores, podem fazer o trajeto em menos tempo, se comparado com um turbohélice. O trajeto entre a cidade de Óbidos, no Pará, ao aeroporto de Oriximiná, também no estado paraense, que tem 40 quilômetros de distância, é considerado o mais curto do país. O voo comercial dura apenas 19 minutos. O segundo trajeto mais rápido é entre a capital da Bahia, Salvador, a Cairu, também no estado baiano, tem 83 quilômetros de distância e duração de 27 minutos. Já em terceiro está o estado do Pará novamente, que faz o trajeto do aeroporto de Porto Trombetas, em Oriximiná, ao aeroporto municipal de Oriximiná em 28 minutos, com distância de 67 quilômetros. Em quarto lugar, aparece o estado do Rio de Janeiro, que percorre o trecho de Campos dos Goitacazes a Macaé, de 85 quilômetros, em 28 minutos. E em quinto, novamente no estado paraense, do aeroporto de Monte Dourado em Almeirim ao aeroporto de Almeirim em 31 minutos a uma distância de 66 quilômetros. Com relação aos voos mais longos, segundo o levantamento da ANAC, o que dura mais tempo liga os pontos do aeroporto de Viracopos em Campinas, São Paulo, a Boa Vista em Roraima, e leva 4 horas e 28 minutos, com uma distância de 3.228 quilômetros. Em segundo aparece a capital de Pernambuco, Recife, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, distantes 2.963 quilômetros, com tempo de 4 horas e 17 minutos. Em terceiro aparece o aeroporto do Galeão, no Rio, a Manaus, no Amazonas, com 4 horas e 9 minutos de duração e 2.847 quilômetros de distância. O quarto lugar fica com Fernando de Noronha, em Pernambuco, ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com tempo de 3 horas e 59 minutos, a uma distância de 2.677 quilômetros. E em quinto, com duração de 3 horas e 57 minutos e distância de 2.837 quilômetros, está de Recife a Manaus. E para a gente encerrar, por causa das burocracias impostas por companhias aéreas quando se trata de levar animais de estimação para viajar em voos comerciais, muitos tutores têm optado por empresas de jatos particulares que oferecem espaço para os pets nas aeronaves. Com destino ao aeroporto de Farnborough, em Londres, na Inglaterra, 9 cachorros e um gato, além de 10 pessoas, embarcaram em um Gulfstream G4, inaugurando o voo da K9 Jets, empresa de aluguel de jatos particulares, com sede em Birmingham, fundada para atender aos donos de animais de estimação que querem viajar com seus bichinhos sem ter que enfrentar uma burocracia cada vez mais desafiadora. E a viagem não era só a lazer. A maioria das pessoas a bordo estava se mudando e tinha algo em comum: o medo de colocar seus animais de estimação no porão de carga. Em voos comerciais,
é necessário seguir regras que variam de acordo com a companhia aérea. Animais que não são considerados estimação podem ficar na cabine e não serem confinados, mas outros estão sujeitos a restrições de tamanho, ou seja, os maiores viajam como carga, sem contar que algumas companhias aéreas não transportam raças específicas. Já os animais de apoio emocional, que antes eram permitidos em cabines, não são mais. Por isso, muitos donos temem o que pode acontecer com animais transportados como carga, onde podem enfrentar mudanças de temperatura, ventilação deficiente e manuseio inadequado. De acordo com o Departamento de Transportes dos Estados Unidos, mais de 200 animais de estimação morreram em voos na última década, 7 só no ano passado. Aproveitando este cenário, entraram as empresas de jatos particulares, oferecendo viagens aéreas para animais de estimação dentro do avião, sem que eles passassem horas presos em caixas de transporte, fora o tratamento que eles recebem. Alimentos com cortes nobres de carne, brinquedos à disposição e tapete macio enquanto aguardam pousar. Uma dessas empresas, a VistaJet US, diz que houve um aumento no número de pessoas que viajam com seus animaizinhos. Aliás, o fator pet foi determinante para convencer os clientes a migrarem para associações mais caras que oferecem mais espaço na cabine. Em voos privados, os cães com menos de 68 quilos geralmente podem sentar nos assentos, embora os animais de estimação devam ser protegidos por um cinto de segurança ou colocados em uma transportadora durante a decolagem e pouso. Mas esses voos privados podem ser muito caros, com preço que pode chegar a dezenas de milhares de dólares, mesmo para um passeio doméstico. As passagens só de ida entre Nova York e a Europa giram em torno de 9 mil dólares, cerca de 45 mil reais por assento. Dos 17 voos que a recente Canine Jets oferece, 8 já estão esgotados entre maio e o final de setembro. Eu fico por aqui, mas daqui a pouquinho a Juliana Darivo e a Maria Alice Dias trazem mais notícias e atualizações para você. Às 10 da noite, eu e Alexandre Giaqueto te esperamos ao vivo no Jornal das 22. Obrigada pela sua companhia e uma excelente semana para você. Tchau.